Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso tão temido último episódio da temporada de comemoração dos 5 anos do Clube da Tia Lu. Tô muito feliz da gente ter chegado até aqui nesse projeto que foi idealizado e pensado com muito carinho pra gente registrar essa nossa trajetória, as nossas histórias, contar um pouquinho de casos pra vocês que aconteceram durante esse caminho. Mas triste também que tá acabando e hoje a gente vai finalizar essa temporada. Antes da gente começar, quero continuar agradecendo aos nossos parceiros Berg Brinquedos e a Bem Te Quero Joias. Acompanhem eles, sigam eles, que são parceiraços, compraram a nossa ideia, estiveram com a gente aqui em todos os episódios. E não se esqueçam, obviamente, de seguir o @ do Clube da Tia Lu e o do Meu Kids Pro Seu, Instagram novo, com muitos bastidores, estratégias, falando sobre equipe, desenvolvimento, consultoria, treinamento. Vocês que gostam de saber o que acontece por trás, né, da empresa, acompanhem por lá também. Gente, preciso compartilhar que foi, assim, muito, muito gostoso fazer essas gravações. Eu vivi intensamente cada episódio, tudo foi pensado com muito carinho pra gente realmente registrar a nossa trajetória. O intuito foi justamente materializar essa história. E toda vez agora que a gente sentir saudade, a gente vai ter aonde revisitar, a gente vai ter aonde reviver um pouquinho, né, disso tudo. Tô olhando aqui porque eu trouxe algumas informações do que a gente viveu durante esses anos, né? Os episódios realmente foram apenas um corte de muita coisa, muita experiência, muito evento, muita marca, muita criança. Então, ao longo desses 5 anos, né, foram 8 marcas de estabelecimentos que a gente passou, 8 restaurantes, mais de 10 grandes eventos, e eu falo com públicos grandes mesmo, assim, de passar mais de 500 crianças nos eventos. A gente fala de mais de 100 mil interações ativas com crianças, né? É um número, assim, bem surpreendente quando a gente para analisar. Foram mais de 150 profissionais capacitados, que foram capacitados e passaram aqui pela nossa história, pela nossa trajetória, e que faz parte disso tudo. E um impacto que vai muito além desses números, né? Que vai nos sorrisos, até arrepio só de falar, que vai no amor, que vai nas brincadeiras, que ficaram nas memórias. E pra gente finalizar esse registro, esse último episódio, não podia ser de outra forma, né? Eu precisava deles aqui, porque eles estiveram comigo desde o primeiro momento. Eles são a base da nossa alegria. São aqueles que confiam em mim também, e é uma responsabilidade tanta isso, vocês não sabem, como que é um peso, mas é um peso gostoso, que eu tenho muita honra de carregar. E são eles que levam toda a essência, toda a nossa cultura, todo esse amor e toda essa alegria pro mundo, e claro, para vocês. Então hoje o nosso episódio, claro que é com a nossa equipe! Viva! Olha, hoje o roteiro tá longo, mas isso aqui é só pra me guiar, vocês já sabem. A casa tá cheia, porque a nossa casa é cheia, né? Mas nesse episódio, eu também tô em casa. Eu sei que pra vocês aí tá um pouquinho desconfortável ainda, tem câmera, né? Eu já tô no último, então eu já tô mais à vontade. Mas estar com vocês me deixa muito à vontade. E eu sei que quando a gente tá assim, reunidinhos também, né? É igual as crianças quando chegam no Espaço Kids, né? Chegam todas acanhadas e no final já sai, não quero mais ir embora daqui, né? E eu tenho certeza que esse episódio vai ser isso. Então sintam-se em casa, hoje a gente vai compartilhar muita coisa boa aqui. Vai ser uma baguncinha gostosa. Sei que daqui a pouco pode virar um caos, mas eu tô aqui pra controlar tudo, né? É um caos organizado, beleza? E pra gente começar, pra vocês irem se soltando, eu quero que vocês se apresentem. Então, nome, se quiser falar como que vocês são reconhecidos aí dentro do clube, quanto tempo, né, de Clube da Tia Lu, e o que que vocês fazem hoje aqui dentro também com a gente, pra quem tá assistindo aí conseguir reconhecer vocês. Bora, Ju? Você? Bora. Eu sou Juliana,
Sou coordenadora de equipe hoje e sou conhecida como Tia Ju também. Eu tô no clube, minha trajetória no clube, acredito que tem 3 anos. Fala a verdade, tá? Desde o dia 0 de equipe. Acredito que tem 3 anos mesmo. Tem 3 anos. E é isso, hoje eu faço parte dessa empresa maravilhosa. Obrigada, bem-vinda ao nosso podcast de 5 anos. Obrigada. Vamos lá, as damas, vai, Lari. Eu sou a Larissa. Chega pertinho aí do microfone. A gente ocupou tanto espaço na mesa que sim, entendeu? A gente vai, porque juntinho a gente fica melhor, né? Tá, vamos lá. Eu sou a Larissa. Hoje eu trabalho como estagiária de social media do Clube da Tia Lu e também sou recreadora. Sou conhecida como Tia Lari e tem um ano e alguns meses já que eu cheguei aqui no clube. Tem sido uma experiência maravilhosa. Sem spoilers que vamos falar sobre isso. Bem-vinda, Lari. Lari participou de todos os episódios nos bastidores e no último ela tá do lado de cá. É diferente, Lari? Um pouquinho nervosa. Mas vai tirar de letra. Vai ser legal. Meu nome é Aline, as crianças me chamam de Tia Nia, é o meu apelido. Tô no clube, vai fazer acho que 5 meses esse mês. Atualmente eu tô como recreadora na equipe de freelance. E tá sendo um prazer participar e receber esse convite. Eu tô muito feliz, tô um pouco tímida também. Mas tô muito feliz, muito grata de estar aqui hoje. Ai, maravilhosa, bem-vinda! Eu sou o Leonardo, sou recreador também, as crianças me chamam de Tio Léo. E igual a Ju, eu tô desde 2022 aí nessa empresa maravilhosa que tem feito muito bem pra mim. Ih, bem-vindo, Tio Léo, arrasou! Léo também é antigo na área, né, Léo? Tem tempo. Gente, eu quero registrar aqui que a gente já teve que apertar para caber 5 nessa mesa, mas a gente queria, na verdade, era fazer, né, um podcast aí com todos que passaram por nós, né? Eu fiz uma contagem por alto aí. A gente estima 150 profissionais que já passaram por nós. Então, de certa forma, que levam um pouquinho da nossa cultura, que levou o nosso treinamento, que levou a nossa metodologia para a vida. E hoje nós somos 40, né, oficialmente dentro da equipe. Então, a gente escolheu aí vocês para representar. Vocês sabem muito bem disso, que onde nós estamos representando a equipe como um todo. Então, equipe, sintam-se representados e muito bem representados aqui hoje, porque vai ser um papo muito legal e a gente vai conseguir abordar vários aspectos, vários cenários, vários estilos de desenvolvimento que a gente tem e oportunidades aqui dentro do clube, beleza? Já estão mais soltinho aí na cadeira, a gente pode começar o nosso papo e eu vou começar com polêmica, né, Ju? Bebe sua água, relaxa aí. Pra já descontrair, assim, né? Eu não sei se quem tá ouvindo a gente sabe, mas a equipe, a gente sempre conta essa história, né? Porque é uma forma da gente estimular e incentivar também. Mas quando a Juliana começou a trabalhar comigo, né? Só para voltar um pouquinho na história, o Clube da Tia Lu, como vocês já perceberam, aí, nasceu, né? Com um clube de assinaturas. E quando a gente recebeu a primeira demanda de equipe, que eu tava lá no meu estágio, com o Berg e tudo mais, a Ju foi a primeira pessoa que eu olhei assim pra ela e falei, vamos trabalhar? E aí ela falou, Luana, mas eu não gosto de criança. E aí ela até estremeceu, assim. Aí quando eu falei o que ela ia receber, ela, vamos sim! E foi assim que ela foi. E alguns podem perguntar, nossa, Luana, né? Mas que coragem ela não gostar de criança. Mas eu já sabia do bom trabalho dela e algo que a gente vai chegar lá, quando a gente se propõe a fazer bem, a gente faz independente de qualquer coisa. Mas eu quero que você conta pra gente, Ju, por que você não gostava de criança e o que fez mudar aí essa trajetória e hoje ser apaixonada? A realidade é que eu acredito que eu era precipitada ao falar que eu não gostava de criança, né? Boa análise. Eu não conhecia criança, eu não sabia lidar com criança, né? Eu acreditava que
a criança era chata, que fazia de propósito, que ela puxou meu cabelo porque ela quis puxar meu cabelo, que ela me mordeu porque ela quis me morder. E hoje eu sei que não é isso, né? Hoje eu tenho a ideia, o conhecimento de que a criança, ela é uma forma de expressar os sentimentos dela, né? Eu já tive criança que estava muito feliz comigo e me mordeu. Porque ela... É uma mordida de amor. Exato. E aí, eu parei para pensar, porque eu, com meus 30 e tantos anos, às vezes não sei expressar os meus sentimentos. Imagina uma criança com 7, 6, 5, né? E aí, refletindo sobre isso, eu comecei a trabalhar com a Luana, comecei a conhecer as crianças e a entender elas. E aí, me apaixonei, né, Lu? Me apaixonei. Quando eu tive que sair de campo, inclusive, eu saí relutante. Quase que obrigada. Desafio. Mas me apaixonei. Hoje, se Deus quiser, aí, meu maior sonho é ter uma criança minha. Um nenenzinho aí. Mascote. Alguns, vamos falar no plural. Mas eu gosto muito dessa história, porque realmente a gente se contagia, né? Eu costumo falar que o nosso trabalho é o mesmo lugar que drena a nossa energia, porque trabalhar com criança é cansativo, né? É o mesmo lugar que recarrega, né, Ju? Sim. Eu lembro que quando eu tive essa virada de chave, né? Foi uma época que eu estava passando por momentos muito difíceis na minha vida pessoal. E aí eu fui pro trabalho chorando, mas eu sempre me propus, né? Eu tenho um compromisso com a Luana, independente dos meus problemas pessoais. Eu estou fisicamente bem, eu estou pronta para estar lá, eu vou ir. E aí eu lembro que eu estava num dia muito difícil, e aí eu estava no Espaço Kids, no Assunta na época. E aí chegou a primeira criança que chegou no Espaço Kids, estava só eu de tia. E aí ela olhou pra mim com uma carinha tão de anjinho e falou: tia, você não tá bem? E me deu um abraço e um beijo, e aí acabou tudo. Tipo assim, eu saí de lá e eu nem lembrava por que eu não estava bem. Eu não lembrava qual era o problema da vida pessoal. E não gostar de criança, eu acredito que isso não é uma experiência única, porque eu também aprendi a gostar. Sabe, antes do clube, eu não gostava de lidar com criança, sabe? E aí, quando você convive, começa a entender como é que funciona, é totalmente diferente. E é muito bom. As crianças, elas começam a te conhecer também, sempre no espaço, aquelas que sempre frequentam o mesmo lugar várias vezes. Aí elas já chegam, falam o seu nome e é uma delícia. Contagia a gente, é muito bom. Por isso que eu falo que recarrega energia. Quando aconteceu essa história com a Ju, isso me remeteu muito, assim, a minha trajetória como recreadora, porque eu falo isso com vocês, já teve várias festas na minha época antes do clube aí, de eu ir realmente exausta, e exausta também por diversos motivos emocionais, cansada de faculdade, de rotina mesmo, e exatamente esse sentimento, na hora que eu saía da festa, às vezes eu não lembrava o motivo de eu ter chegado cansada, de eu ter chegado triste, de eu ter chegado chateada. Então, eles cansam a gente fisicamente, mas é o que a gente fala. Dorme que passa, que no outro dia tem mais colônia, exatamente. Tem mais espaço kids, tem mais festa, porque eles recarregam a nossa energia de dentro. E é muito gostoso ver vocês contando, porque o olhinho brilha, né? O olhinho reflete aí. Não é aquele cansaço mental, é mais físico mesmo, é mais físico. Né? Porque tem que ficar o tempo inteiro ali ativa. Mas você não fica tipo, não quero trabalhar, tipo, porque tá acontecendo tal coisa. Mas esse cansaço, tipo, físico, né? Eu acho que também tem muito da realidade, é que nós adultos, a gente não procura saber sobre as crianças, né? Eu fui procurar saber sobre criança quando eu comecei a trabalhar com criança. E aí a gente acha muitas coisas, mas quando a gente começa a estudar sobre e buscar o conhecimento sobre aquilo, sobre como uma criança se desenvolve, em que momento da fase da vida dela ela entende certas coisas, eu acredito muito que isso faz essa mudança, né? Traz essa mudança. De percepção. E aí é conhecimento mesmo. Aí eu acredito que não tenha mais a ver com gostar.
Isso também traz um senso maior de responsabilidade para nós também, né, Ju? Porque a gente começa a entender que a criança ela tá aberta para o desenvolvimento. E aí cabe a nós direcionar, cabe a nós entender se ela tá na fase, se ela entende o não ou não, né? Que é aquilo que a gente fala, como falar não para uma criança sem falar não, né? Como tirar a atenção dela daquilo que ela tá fazendo errado, porque o não, a palavra não a gente sabe que não funciona. Então a gente vai entendendo muito, muito sobre isso e aprendendo literalmente a lidar. E aí, quando a gente aprende a lidar, a gente consegue acessar a inocência, a gente consegue acessar o não filtro que a criança tem, né? E aí, todas as situações engraçadas que ela faz a gente passar, toda aquela energia mesmo gostosa e contagiante que só quem vive, só quem se permite, na verdade, consegue saber. Né? E eu fico muito feliz de ter proporcionado essa experiência para vocês. Porque eu vejo que muda a nossa vida, né? Sim. Porque é justamente isso. A Ju não falava só que não gostava de criança, já que ela falou de ser mãe. Ela também verbalizava que ela não queria ser mãe. Sim. E o treinamento que 6 meses depois que ela entrou oficialmente, aí treinamento quando ela verbalizou, não, gente, eu mudei de ideia, agora eu quero ser mãe, sim. Eu até estremeci, oi! É que, de fato, algumas crianças, quando você vê, assim, elas são tão fofinhas, aí dá uma coceira, sabe? Dá uma vontade. Exatamente. Muito bom, gente. Aline e tio Léo, conta pra gente o que o clube mudou na vida de vocês. Quer falar primeiro ou eu falo? Não vou falar. Mas o clube mudou muita coisa na minha vida. Começando, porque quando eu entrei eu tava mal, assim, de cabeça, de situações pessoais em casa. E aí eu lembro que eu me ofereci porque eu tava precisando trabalhar. Foi pra uma colônia, né, Léo? Foi um processo seletivo lá na escola que a gente fez, né? Foi, falaram assim, ó, tem que ir no colégio Integra. Eu, tipo assim, pô, não sei onde é que é isso, tem que ir. Aí fui, eu já tinha uma experiência que eu trabalhava com criança, mas em projeto social. E depois disso, depois da colônia, eu vi como é que era gostoso, como é que eu tava gostando realmente de trabalhar com criança, como é que as horas passavam rápido, eu não ficava, tipo assim, entediado de estar trabalhando, não tinha aquele problema de não estar gostando, coisa do tipo. Eu lembro que a Luana postava sempre assim no grupo, né? Tinha um grupo do WhatsApp da colônia, ela falou assim, gente, estou precisando de meninas para trabalhar. Conta que essa história é boa. Ai. Estou precisando de meninas para trabalhar em Espaço Kids, final do ano, do dia tal ao dia tal. Todo dia. Meninas. Eu falei assim, quem não arrisca, não petisca, né? Eu peguei, tirei uma foto minha, botei um cabelão. Eu tenho essa menina aqui pra indicar. Se tiver precisando. E aí, na época, eu lembro que a Lu mandou um áudio, tipo assim, pô, você não tem jeito, né? Eu tinha que te chamar pra trabalhar comigo. E aí, tipo assim, realmente mudou muita coisa pra mim ali, a parte de interação, não só com as crianças, mas com os pais, o público ali, realmente. Eu acho que eu aprendi a lidar melhor com as pessoas, eu sempre fui espalhafatoso, assim, mas eu era mais recolhido, não gostava muito de conversar com as outras pessoas, eu gostava de fazer minha bobeira sozinho, entendeu? E aí eu acho que, tipo, essa parte da relação, de como eu falo com as pessoas, como eu lido hoje em dia, até com os pais lá do projeto que assistem eu dando aula o tempo inteiro, ou então do colégio, eu dou aula de handball, tipo assim, eu vejo que mudou muita coisa, a minha maneira de lidar mesmo, assim. Você tá em evidência o tempo todo, né? E aí, graças ao clube, agora eu consigo me desenvolver melhor mesmo, assim, conseguir falar, tô mais capacitado, é a palavra. Antes de ir pra Aline, eu preciso dar uma ênfase nessa história, porque ela é muito boa. Essa foto ainda existe, a gente precisa ressuscitar ela. Muito! Me manda pra eu colocar na edição. Isso tem que ficar registrado, tem que fazer parte do nosso memorial aí, entendeu? A gente pode fazer um álbum de fotos. Eu não acredito que eu não era a minha época de coordenação. Não, isso é bem antes, é bem no início mesmo, isso é de 2022. 22 pra mim. Exato. E aí eu consigo lembrar da foto e é importante falar sobre isso porque a gente ainda tem um mercado às vezes muito voltado para recreadora, né? Mas no nosso segmento é importante a gente falar sobre, né? São Paulo a gente viu um cenário totalmente oposto, né, Ju? Muito aberto para recreadores homens.
Então, acaba que no meio do caminho, o Léo, inclusive, ajudou muito a gente a mudar a nossa percepção, a abrir espaço para os meninos também virem trabalhar com a gente entendeu qual que é o nosso perfil de recreador mulher, qual que é o nosso perfil de recreador homem, porque eles têm um papel fundamental, né? A gente fala que não tem jeito, é os moleques da vez, né? É o jeito de brincar, o jeito diferente, e dependendo da faixa etária, dependendo do evento que necessita dessa energia. Então, assim, foi muito bom ter você com a gente desde o início, você fez essa construção com a gente muito bem feita, e sempre disposto, né, Léo, a nos ajudar a entender, a testar, a comunicar com o cliente, sempre com um jeitinho clube de ser. E brilhou, e eu quero a foto em mãos, tá? Eu também. Aline, conta pra gente. Bom, pra mim, eu sempre me vi como uma pessoa muito tímida. Então, assim, mas com criança eu sempre me soltei bastante. Então, quando eu vi recreação, eu falei, vai ser ali mesmo, porque eu não levo muito jeito pra conversar ou com pessoas mais velhas ou com pessoas da minha idade. Então, com criança, eu acredito que eu vou conseguir desembolar. Aí, chega lá no assunto, um monte de gente mais ou menos da mesma idade que eu, uns mais novos, outros mais velhos. Aí eu, tranquilo, vai ser uma conversa, né? Todo mundo vai sentar aqui bonitinha, a Luana vai explicar como que funciona. No processo seletivo que você exatamente. Tá um beijo, um abraço, se passar, passou e tá ótimo. Aí me puxa uma roda pra poder começar a dançar, pra poder começar a imitar não sei o que. Eu tô assim, meu Deus do céu. O que eu vim fazer? O que eu vim fazer? Eu falei, não passei, reprovei. Não, processo seletivo, coisa linda, né? Entrevista, beleza, foi de boa. Aí a prova, tranquila também, deu tudo certo. Quando se tratou de expressão, de questão corporal, de fazer isso, de fazer aquilo, eu falei, não. Cancela, deixa pra lá. Então, esse foi um desafio muito grande que foi muito trabalhado durante o meu processo de avaliação com a Ju. Então, eu acho que hoje uma das habilidades que eu mais consegui desenvolver mesmo foi a forma de me comunicar e de me expressar para além, assim, de palavras e tudo, porque a recreação exige muito disso, né? Total. É uma expressão corporal, assim, o tempo inteiro. Não adianta ter o tom de voz bonitinho, mas eu não me expressar, não agachar para falar com a criança, ou puxar uma brincadeira, sabe? De forma que me expresse, de fato, para mostrar que eu tô ali presente, que eu quero fazer aquilo, que eu tô ali para isso. Então, acho que uma das partes que eu mais me desenvolvi foi nisso, foi de me desprender totalmente dessa vergonha, dessa timidez, dessa introspecção e me soltar mais, me deixar mais livre. Foi muito gostoso esse processo. Ai, até arrepiei. Vem aqui, vamos contar pra ela que ela fez isso muito bem, né, Ju? Sim. Ela se desenvolveu e se desenvolveu com vontade, Aline, porque você vem dando show no seu trabalho. Foi um pouco difícil. Quando tinha as reuniões de feedback com a Juliana, eu ficava assim, ela vai falar da minha timidez, eu tenho certeza que vai ser um ponto. E aí, eu não me via assim, da forma... Eu não esperava que eu iria conseguir me desenvolver, me sentir à vontade, sabe? Com a equipe e até mesmo com as crianças. Eu pensei que eu iria conseguir, mas parcialmente, sabe? Tipo assim, dá pra levar, pra quem tá bom. Mas acho que nem passava pela minha cabeça, sabe? Desenvolver isso que eu desenvolvi e gostar de desenvolver isso. Gostar de me sentir à vontade, sabe? Então, foi realmente um privilégio, assim, poder desenvolver isso aqui dentro. E você tá falando, né? Formação, e você tá falando isso de um desenvolvimento em 5 meses. 5 meses. Na verdade, em menos, né? Porque agora você tá falando que tem 5 meses, mas esse resultado, essa evolução, a gente já tinha visto bem antes, né? Sim. Então, Eu tenho uma frase muito boa pra isso. pode falar. Que quem quer faz. Com certeza. Tem que querer. E o diferencial foi esse, querer. Se colocar em desafios, né? Eu tinha muito problema para conversar, para falar, e eu treinava na frente do espelho, eu me colocava em desafios. A minha primeira vez na mesa para chamar uma criança, eu lembro direitinho, eu troquei o nome do local, e foi uma vergonha danada. Mas eu fui com vergonha, E eu acho fui que com medo esse mesmo. ponto de querer também é muito importante, porque no fundo eu sabia que eu queria me soltar um pouco mais, sabe? No Você fundo precisava eu de um sabia, estímulo, talvez, né? Exatamente. E a criança, ela te coloca nessa condição, porque ela espera, ela te vê ali como uma referência. Tipo assim, tia, brinca comigo, pelo amor de Deus, eu quero fazer alguma Exatamente coisa. isso. Então mexe, faz alguma coisa, puxa uma brincadeira. Então, querendo ou não, a criança, ela te motiva, ela tira o melhor de você, sabe?
Então, é mais uma experiência que o espaço também dá, que o clube também dá pra gente poder não ter, não digo treinamento, mas esse desenvolvimento ali, sabe? Vamos pegar esse gancho, Aline, não era o gancho aqui agora não, mas eu acho importante fazer. A gente está em vésperas de processo seletivo, a gente vai entrar nessa etapa, né, do nosso mini curso de 4 semanas. Para quem sente isso que você falou que você sentiu, que conselho que você dá? O que essa pessoa precisa fazer? O que ela tem que perguntar para a Juliana? O que ela tem que buscar? Aonde ela tem que se colocar? Eu acho que ela não precisa... Vai parecer muito generalista, mas acho que vai entender dentro do contexto. Acho que a pessoa não precisa de estar presa dentro dos olhares externos, assim. Ela tem que estar presa dentro do olhar da criança. Como que uma criança vai te ver? Ela não vai te julgar por você estar puxando uma brincadeira. Ela não vai achar que você está passando vergonha. Ela não vai achar que você está fazendo mais ou menos. A criança, ela tá te vendo ali como uma referência e ela quer o melhor de você, sabe? E ela sempre vai achar lindo tudo que você fizer ali. Então, assim, não é que você vai entregar qualquer trabalho, qualquer coisa, mas se você se permitir dar a atenção que aquela criança quer ter, eu acho que é isso que te deixa livre no final, sabe? Pra poder puxar a brincadeira, pra poder fazer o que ela tá esperando ali de você. Então, acho que a criança te dá essa liberdade. Depende do olhar dela. E pelo contrário, aquilo que a gente acha vergonhoso pra criança é ótimo, ela adora. Máximo. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Exato, criança não julga, gente. Não. Esse estereótipo às vezes, mas esse julgamento é engraçado. Ela julga na sua cara. Exatamente. Ela não Ela julga na sua cara. Quando ela julga é muito engraçado. Mas é isso que vocês precisam entender. Ela não tem a maldade do julgamento. Exato. Ela tem a fala. Porque aquilo chama a atenção dela. Sincera, ela é bem Agora, sensata. o julgamento, ela não tem esse formato. Ô, tia, por que você é tão alta, tia? Nossa, tia, Ou então- você comeu muito espinafre. Ou então, tia, mas essa brincadeira é chata, eu não quero. Exato. Ah, então tá, meu Eu não amor. gostei. Então nós eu vamos não com gostei outra dessa brincadeira, tia. Mas é bom, é o feedback na hora, te dá a oportunidade de quê? De refazer. Exato. O que você quer brincar? Vamos lá. Muito bom. Essa coisa do desenvolvimento da expressão corporal que você foi falando, né? Eu sinto que eu não consigo ter um comparativo porque eu comecei a ser recreadora com 15 anos. Então, justamente na fase da adolescência, que eu falo que é normalmente a fase que a gente tem ali, que normalmente a gente cria essa falsa timidez ali, né? Essa introspecção, não sei explicar exatamente. Porque quando você é criança, você é mais solto, você é criança, na adolescência normalmente a gente começa a se recolher, né? Eu não tive essa fase e depois, hoje em dia, na verdade, né? Depois de anos, assim, tendo clube, analisando a minha trajetória, eu linko muito a recreação. Porque justamente na fase que eu teria que me recolher, né, instintivamente, eu era obrigada a estar à frente. Porque eu já estava em colônia de férias, eu ficava com uma equipe de 20, 30 crianças sozinha, eu tinha que dar conta, e eu aprendi na marra, eu aprendi no instinto, eu aprendi observando as pessoas trabalharem, né? Eu não tive essa mamata que vocês têm aí, de uma coordenadora. Mas eu também não tive não, tá, gente? Mas não é Não, bem aqui não assim. desfaz a minha A minha trabalho mamata com era você, assim, não. quando eu dava sorte de estar com ela, agarrar no braço dela aqui, ó, o que eu faço aqui agora? Sorte nada que no início você trabalhou do meu lado, tá? Mas eu nunca vou esquecer da Juliana chegando na minha semana de treinamento falando pra eu puxar a brincadeira. Conta essa, Mari. Então, era na minha semana de treinamento. Eu nunca tinha puxado uma brincadeira na minha vida. Aí, do nada, eu vejo ela lá, porque ela chega, já dá pra ver, né? Que ela Chega chegou. chegando, né? Aí- Ela nem consegue Sim. observar de longe. Sim, e assim, eu ficava olhando de longe, admirada, como é que ela conseguia conquistar as crianças ali, sabe? Chamar a atenção delas pra uma brincadeira. Então, assim, quando ela falou pra eu puxar uma brincadeira... Toma que a vez é sua, né? Ela falou, tipo, agora vem, agora com você, vamos lá, vamos interagir. Aí tinha que ir, né? Porque Só senão, vai, no olho do furacão. Mas é assim que é bom. E aí, só pra eu finalizar aqui, eu aprendi justamente assim, no olho do furacão, do tipo, vai, né, tua vez, a vez é sua, então vai, se vira. E eu percebi que algo diferente, eu consigo fazer o comparativo de quando eu entrei na faculdade.
Então, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha vergonha de apresentar trabalho. Eu apresentava. E aí eu olhava para minhas colegas do lado, para a turma como um todo. Os primeiros trabalhos tinha gente que a mão suava, a mão molhava. E aí eu ficava assim, mas por quê? Tipo assim, por que a pessoa sente isso? Na época, assim, eu não conseguia entender e por muito tempo eu não entendia aquilo, porque pra mim era uma coisa natural. Mas que hoje em dia, quando eu olho, eu acredito que tem muito a ver por eu ter, tipo, tido essa responsabilidade desde muito cedo, de ter assumido isso. E justamente porque vocês falam desse desenvolvimento também. Então eu falo, então talvez eu não tive essa fase aí justamente por causa da recreação. Mas isso é total, principalmente para apresentar trabalho. Hoje em dia, eu não tenho mais vergonha de ficar lá na frente da sala. Eu tenho um nervosismo, óbvio. Mas vergonha, timidez de, eles estão me vendo, eu não sinto mais isso. Que bom, né? Que bom, né? Que eles estão me vendo. Até porque não é só trabalho, você já dá treinamento dentro do clube, né, Lari? Estamos aí desenvolvendo. É isso. É a parte boa, né? É a parte boa. Com certeza. Vamos falar justamente sobre isso. Oportunidades. Eu gosto sempre de reforçar que quando a gente vai falar dos processos seletivos, a gente traz essa questão do desenvolvimento de habilidades comportamentais, né? Além da renda extra, né? Todo mundo vem, e vamos falar aqui para deixar registrado para todo mundo mesmo, todo mundo vem querendo dinheiro, né, gente? Eu também. Quando eu comecei com 15 anos, eu queria dinheiro. Juliana não gostava de criança e veio porque queria dinheiro. Cara, todo mundo precisa de dinheiro, e quando a gente é jovem ali, os freelas, essas atividades mais práticas, mais operacionais estão na nossa frente mesmo, são as oportunidades mais rápidas que conciliam com os nossos estudos, com outros trabalhos. Mas vocês sabem que a gente vai além, né? Que a gente gosta de ir mais fundo, porque o nosso cliente, ele espera mais, né? Porque o dinheiro a gente faz de diversas formas, né? A gente pode vender um doce, a gente pode pintar um quadro, todas são formas honestas e muito válidas, né? De se ganhar dinheiro. Mas quando a gente escolhe recrear dentro do clube, a gente está também visando esses desenvolvimentos e essas oportunidades. E eu, analisando esses profissionais que passaram por nós, né, eu descobri algumas coisas e fui aprendendo algumas coisas também relacionado à recreação como um todo. Quando eu comecei, de fato era um freela, né? Eu tinha 15 anos, nem na faculdade eu tava, então era uma renda extra e tinha tempo de validade para mim, essa renda extra. Na minha cabeça era assim, quando eu entrar na faculdade, eu achei que a minha vida estava resolvida, né? E aí, quando eu entrar na faculdade, eu não vou mais ser recreadora, porque não, né? Eu vou fazer engenharia, vou ser recreadora. Aí entrei na faculdade, queria ir nas festas, precisava do dinheiro. Quando eu consegui uma bolsa, eu paro de fazer recreação, né? Porque eu vou seguir o meu caminho de engenheira. Aí fiquei 3 anos num projeto, fazia não sei o quê, ganhava auxílio e nada de sair da recreação. Recreação sempre ali comigo. Quando eu conseguir um estágio, e nunca parava. E assim foi, né? Foi se construindo até onde eu cheguei hoje, até construir o clube, até, né, chegar em uma equipe de mais de 40 pessoas. E aí, analisando outros perfis de profissionais e, na verdade, saindo de Juiz de Fora, eu tive a dimensão do segmento que a gente tem da recreação, das oportunidades que a gente tem quanto recreadores. É um campo muito vasto. É uma ocupação que você tem carreira para crescer, né? Não é só um freela, muitos utilizam por momentos de sua vida, né, esse recurso financeiro, esse recurso de oportunidade, mas eu quero que a gente fale, que a gente reforce que recreação também tem muita coisa para se desenvolver aqui, e os nossos contatos em São Paulo abriu muito essa nossa mente, né, Ju? De ver a galera assim realmente desenvolvendo e buscando capacitações, buscando formações para ser recreadores. E aí eu não tô nem falando aqui para os que querem abrir a própria empresa, não. Tô falando para aqueles que querem seguir quanto recreadores. E aqui no clube, uma das minhas preocupações
quanto liderança, é ter esse ambiente de formar profissionais que querem continuar também, né, na atuação com a criança, e a gente vê isso, né? A Lu hoje ela é uma pessoa dessa, ela, né, que é a nossa recreadora líder, ela tem outras responsabilidades administrativas, mas ela gosta e ela verbaliza: eu quero continuar com as crianças na frente, e isso é muito legal, isso é muito lindo de se ver. E a gente tem as pessoas que também se desenvolvem em suas demais habilidades, né? A maioria de vocês são estudantes, então tem formações acadêmicas ali. Lari, vamos chegar lá, né? Dessas oportunidades também dentro do Clube da Tia Lu também se tem essas portas, né? Porque assim como toda empresa, a gente não é formado só de um único profissional, né? A gente precisa ter o setor comercial, a gente precisa ter o setor jurídico, a gente precisa ter o setor financeiro, a gente precisa ter o setor do marketing. E aí eu queria da gente trazer um pouquinho disso para as pessoas entenderem mais sobre essas oportunidades, né, que a gente tem aqui, mas não só aqui. Fora Clube da Tia Lu, também se para ter, né, pra gente mudar um pouquinho essa mentalidade. Depois que eu comecei a ter contato fora, que isso abriu, porque eu sinto que Juiz de Fora ainda fechava muito, e às vezes algumas pessoas ainda se fecham muito. A recreação é só um freela, a recreação tem tempo de validade, a pessoa só vai passar pela minha empresa. Cara, não, tudo bem as pessoas que vão passar pelo clube, assim como algumas já passaram e já seguiram seu caminho, mas eu quero vocês aqui dentro, eu quero, né, mais pessoas se formando, mais pessoas se apaixonando pelo trabalho com criança, pelo clube como um todo, me ajudando a construir os demais setores. E eu vou jogar a bola agora para Lari. Lari, o que você acha sobre isso? Então, como toda empresa, a gente tem vários setores, né? E conforme o nome do clube vai crescendo, vai se criando necessidades de ter pessoas, né, em cada cargo. Igual, por exemplo, eu vi essa oportunidade de entrar no marketing do clube, né, estagiando, por causa disso, porque eu via que eu ficava observando, vou confessar. Não tá bom, Ana, não tá muito legal. Não é que não tava bom, porque a identidade do clube eu sempre achei maravilhosa, sabe? Você entra no perfil do Instagram, principalmente, você enxerga o Clube da Tia Lu ali, sabe? As cores, tudo que compõe ali é Clube da Tia Lu. Legal. Mas aí eu olhava aquilo e pensava, pode melhorar. Pode ser mais ativo. Sempre pode. 1% melhor todos os dias. 1% melhor todos os dias. E eu sempre, então, tive essa admiração. E aí, né, joguei o verde em uma E jogou mesmo na reunião. Foi numa reunião. Adoro gente ousada. Sim. Aqui, adoro gente ousada. Que coloca um cabelo, entendeu? Alguém que se oferece. Porque se você precisar, ela ainda fez assim, eu tô aí. Eu falei assim. Assim, com a mãozinha. Alguém que chama pra um cafezinho. Luana, vamos tomar um café? Vamos! Porque já tava precisando da Laura, né? Que hoje ela entrou como estagiária. Aí eu vi que tinha essa oportunidade de estagiar dentro do clube. Aí eu joguei, né? Tá precisando de uma social media. Aí foi que aconteceu. E tem sido muito bom. Tem sido incrível. Tava mesmo. E tava. Eu falo que eu gosto de gente ousada. Eu falo que eu gosto de quando vocês se colocam. Cara, primeiro, né? Quem não é visto não é lembrado. Vocês são muitos. Eu conheço o rostinho de vocês, os rostinhos estão lá. Mas nem sempre eu aprofundo, não dá pra aprofundar, né, mais com todo mundo, na história de todo mundo. No início eu sabia, né, Ju? Sabia da história de todo mundo, sabia onde era o problema familiar, a gente se envolvia mais emocionalmente. Hoje em dia, o tamanho que a gente tá, esse envolvimento já não é mais tão profundo, né? Mas eu sempre fico de olho, o que vocês fazem, eu sempre, processo seletivo, o que essa pessoa faz? Eu tenho essa curiosidade. Mas às vezes a demanda, ela tá ali, mas eu vou passando por cima. Né? Às vezes os fogos vêm pra gente apagar e a gente vai deixando de lado. Já tinha uns 6 meses que tava desenhado lá no quadro o projeto de marketing. Né?
Exatamente, porque eu vou colocando os planos, vou deixando de escrito, mas assim, às vezes vem outra coisa e tudo mais e vai deixando passar. E você se colocou no time certo, tipo assim, na hora certa. Eu tenho que aproveitar. E eu também já tava atrás de um estágio. Nossa, e casou muito bem. Casou muito bem. E tem sido incrível trabalhar. Mas assim. teve um mini processo, né, Lari? Que eu falei, me manda material, eu quero ver o seu trabalho, porque eu sou brava nisso. Eu precisei fazer material de rios, porque assim. Quero ver como é que é a sua edição. Eu nunca fui de editar vídeo. Eu tenho mais familiaridade em fazer edição de post fixo, né? Design, essas coisas. Mas pra editar vídeo... Mas o vídeo que ela me entregou... aprovou ela! Ficou muito bom. Mas eu tive a ajuda de um menino que tava lá no Lourdes. Ele me ajudou, ele foi incrível no vídeo também. Que eu falei assim, brinca aí, que eu vou te filmar. Aí ele pegou meu telefone, subiu no brinquedo, aí escorregou no tobogã. A criança? Ele foi ótimo. Sim, o menino. Brilhou. Nossa, ele foi usou a seu favor. Sim, e o vídeo, assim, ficou lindo. Ficou lindo, ficou muito perfeito. Mas é muito legal, é importante participar, sabe? Seja nas atividades, na recreação, nas reuniões. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande no nosso desenvolvimento. E ter esse lado, assim, principalmente para quem trabalha na área da comunicação, né? Ter esse olhar de tipo, o que eu posso fazer mais aqui? Legal. Sabe? Muito bom. Então, e essa é uma empresa que, até mesmo antes de estagiar, eu sempre me senti muito confortável de estar aqui. Então, juntou tudo, ficou perfeito. Ai, maravilhosa. E essa questão do processo, eu gosto de reforçar, porque o mais recente que a gente tá agora foi justamente as duas estagiárias, né? A Laura e a Lari. Que essa aqui fica brava, que eu chamo ela de Laura toda hora, eu chamo a Laura de Lari e tá uma confusão na minha cabeça doida. Mas, as duas, assim, e é uma coisa que eu prezo muito, eu quero que a gente fale sobre o processo seletivo também. Cara, tem que provar, né? Então, você quer? Quando chega pra gente, né? Tô precisando muito. A gente já olha assim, deixa eu ver se você tá precisando mesmo. Porque precisar, eu também tô precisando, né? Tô precisando vender aqui. Mas eu falei, Lari, gostei de você ter se candidatado, mas eu preciso ver seu material, quero ver, né, seu estilo, se é algo que tá aderente aí a gente. E mesmo sendo uma seleção interna, né, foi rápida, foi uma conversa rápida e tal, e eu passei esse desafio pra ela, me faz o material aí, me manda o que você tem que eu quero ver e tudo. Querendo ou não, eu estava avaliando. Porque se eu não tivesse gostado, eu ia falar, Lari, deixa pra uma próxima oportunidade, vamos ver outras coisas aqui, porque eu tava vendo outras formas de trazer. Eu acho que ela como recreadora, que ajudou esse olhar dela, tipo, pra questão do vídeo, o olhar dela pra dentro da nossa... A questão dela estar presente nas nossas reuniões, eu acredito muito que trouxe essa essência. A cultura do clube, e que ela conseguiu reproduzir isso no trabalho dela. Isso é uma das coisas que eu tenho pensado muito, eu não sei como que vai ser daqui pra frente, abrindo meu coração pra vocês, porque eu sei que vai chegar um momento que a gente vai precisar buscar profissionais externos, né? Porque até hoje a gente se construiu justamente assim. A pessoa vem, ela é uma boa recreadora. Isso não é uma regra, não é porque ela é uma boa recreadora que ela tem que ser promovida, tá? Ou mudar de cargo e tudo, mas ela vem como uma boa recreadora, ela mostra outras habilidades dela disponível a se desenvolver e se desenvolve, né? Foi assim com a Ju, foi assim com vocês duas. Mas eu entendo que daqui a pouco a gente ganha uma linha de desenvolvimento e dependendo do que for, a pessoa não tem habilidade para se passar quanto recreador, né? Mas vai ter um impacto para um aprendizado pra gente. Como que eu formo uma pessoa que não passa pelo nosso operacional, que não passa pelo nosso campo? Como que eu vou trazer essa mesma cultura para essa pessoa? Então, é um desafio que vai bater na porta logo, logo pra gente, que são habilidades diferentes. Muitos conseguem fazer igual vocês fizeram, né? E isso é muito legal, porque esse desenvolvimento vai para além, né, das fronteiras, e mesmo que você não tivesse aplicado esse desenvolvimento com a gente também, como social media aqui dentro, mas tivesse levado, sei lá, para um outro lugar de fazer estágio, você estaria levando esse desenvolvimento também. Mas é um ponto aí que tem que estar na nossa mente, tá? Mas aí a gente passa por todos, né, Léo? Nossa.
Desafio, a gente faz o que aqui com desafio? A gente cumpre a meta, a gente bate, faz o que tiver que fazer. Joga no peito e vai, né? Abraça ele, beija no rosto, vira amigo. E tem que ir. Léo, e você? Conta pra gente sobre desenvolvimento, sobre você que tá realmente no campo da educação física, né? Do desporto ali, com crianças também. Como eu falei, essa parte, principalmente da interação, tá me ajudando muito, tem aberto muitas portas pra mim. As pessoas gostam da maneira como eu trabalho e muita coisa eu carrego do clube pra lá. Não tem como deixar pra trás, né? Como você fala, você capacita as pessoas não só lá pra dentro, capacita pra tudo, então... Pra vida. Não tem como eu pegar e ser uma pessoa dentro do clube e uma pessoa fora ser totalmente diferente. Então, tem me aberto muitas possibilidades. Eu acho que a última oportunidade assim, que a gente teve foi muito bacana, que eu fui e tal. Vou falar de duas, né? Foi a do Cheiro Verde, que a gente foi lá. Eu lembro que você estava falando aqui agora, que a gente estava falando da timidez e tal, que o pessoal de lá era um pouquinho tímido e a gente ajudou eles com essa parte. Mas foi muito bacana, tive a possibilidade, nunca na minha vida ia pensar que eu ia passar perto lá do Cheiro Verde, que eu ia entrar lá dentro. Maravilhoso, Os dois que foram. Oi, Luísa, deixa eu meu sonho de consumo. Trabalhar naquilo ali é um sonho de consumo. Eu moraria facilmente ali. Luísa, não escuta esse podcast, porque você não vai me roubar eles, tá? Vou deixar registrado aqui. Mas que foi uma experiência muito bacana. Tipo assim, você tá em evidência, você vê as pessoas. Porque a gente chega lá, tá todo mundo no dia a dia deles, e na hora que eles veem a gente, eles ficam assim, ó. Eles observam o tempo inteiro, eles querem saber tudo que você faz e tal. E foi bacana ter essa experiência, porque eu nunca tinha tido nada parecido, assim, nada do tipo. E eu acho que me ajudou bastante. A outra também foi logo depois. E é legal, só deixa eu fazer um parênteses aqui, porque você tem esse olhar, nossa, me ajudou bastante estar lá, mas você ajudou muito eles, né? E eu te levei para isso e você cumpriu isso. Tipo, foi a Meba. difícil. Foi difícil superar, né, Ju? Não consegui. A Ju foi depois, eu falei, o sarrafo tá lá em cima, hein? Não. E, por exemplo, coisa prática mesmo. A Meba, não foi? Que foi a brincadeira que você levou. E eles ficaram alucinados com a brincadeira. Brincaram, a gente ficou 2, 3 dias lá brincando o dia inteiro do raio da Meba. A Ju chegou lá e ainda é a brincadeira que tá em alta. Então, essa troca é muito gostosa. E ela faz parte da nossa essência porque os nossos treinamentos... Eles são dados pra vocês, a gente forma vocês, mas vocês ensinam a gente o tempo inteiro, né, Ju? Cada serzinho que passa por aqui deixa algo em nós e vocês me desafiam a melhorar, porque vocês levantam o sarrafo também e a gente tem que correr atrás. Então, é muito gostoso ouvir isso de você, porque é justamente essa troca que a gente tem, sabe? Então, eu acho que realmente... Segundo ponto, tá? Eu te cortei, mas continua seu raciocínio. Não, vou continuar. Então, eu vou voltar no raciocínio e depois eu continuo. Mas o outro também foi do seu mercado, que eu já tinha trabalhado, mas eu trabalhei como recreador. Eu vou falar igual a Ju, eu fiquei na lamatinha. Ela tava lá coordenando. Então, eu fiquei tranquilo. E logo, não tinha o quê? Não tinha um mês, eu acho que tinha passado pela formação de coordenadores. E aí apareceu o seu mercado. E aí... Toma, Léo! Toma que o filho é teu! Aí... Ela adora! É porque o filho era meu. Terceirizou o problema. E aí eu vi que, tipo assim, ainda tinha muita coisa pra melhorar, mas no sentido de realmente estar começando algo novo. Essa parte de coordenação é muito diferente. Quando a gente está como recreador, a nossa visão é uma ali, é bem mais tranquilo e tal. E quando você tem que abrir o olho e olhar todo mundo, você saber como lidar com cada um, aonde vai colocar cada um, o horário, até o horário do lanche ele começa a virar um jogo. Exato. Uma moeda de troca. Exatamente. E aí, tipo assim... Igual lá é um evento que a gente não tem muito delimitado quantas crianças vão entrar, como é que vai ser o fluxo, é meio que uma surpresa. Então, tipo assim, por exemplo, o primeiro dia foi mais tranquilo, foi lá, deu tudo certo e tal. Aí no outro dia, solta o negócio do terraço e tem que ver, e aí tem 200 crianças no espaço, e tipo assim, o que eu faço? Mas graças a Deus, graças à formação que a gente teve também, eu acho que eu fiquei mais tranquilo, pude executar lá, mas eu acho que... Uma coisa que eu levo pra mim também, igual eu vou apresentar o TCC terça-feira. Se eu sobrevivi ao seu mercado, eu vou sobreviver.
essas situações assim que a gente fica colocado em evidência, que a gente tem uma pressão ali, eu acho que prepara muito bem a gente para as outras situações. Preparo psicológico, nada mais me abala. Nem um pouco. Desafiador, né, Tia? A gente que o diga, né, Ju? Nada mais nos abala. Antes eu levava isso muito pro esporte, tipo assim, se eu já competi, se eu já fiz isso, se eu já fiz aquilo, eu tô bem, até eu conhecer os eventos da coordenação. Ai. Crescer era facinho, né? Ai, gente, muito bom. Conciliar, né? Conciliar a equipe com o evento, com tudo que precisa acontecer, porque quem chega ali não vê o interno, né? Os bastidores, exato. O que sua equipe vai lanchar, em que momento ela vai sair, como que tá todo mundo bem, alguém precisa Tem ir que no banheiro. lembrar que eles precisam lanchar, porque tem cliente que acha que, né, não, de meio-dia à meia-noite você aguenta ficar aí, né? E o desafio, né, de conseguir visualizar tudo é bem desafiador, muito desafiador mesmo. Muito bom essa visão do todo. É uma visão muito específica realmente de quando vocês estão à frente, quanto coordenadores, né? A Ju como coordenadora de equipe ainda mais, porque ela tem visão da empresa, né? Não só do evento, mas direto eu preciso contextualizar, né? Ju, a gente tá fazendo isso aqui porque a gente quer chegar aqui, porque a gente vai mudar aqui o nosso processo seletivo, julho vai ser assim, mas o objetivo de janeiro é esse, que é o modelo que a gente quer entregar, a gente tá mudando o modelo, então é realmente muitas informações para além do brincar, né? E aí, de fato, a parte de correr, fica fácil, né? Começa a ficar fácil o brincar quando vocês são colocados nesses outros desafios. Mas eu gosto muito, uma coisa que eu falo sempre com a Ju, cara, a gente tem que desafiar, independente se vocês são coordenadores ou não, sabe? A gente tem que dar, a gente cobra, e aí é um registro que a gente tem que deixar aqui para todos os recreadores, quem tá e quem vai passar por nós, se tá cobrando, é porque você tem potencial. E aí agradece, abraça e vai. A hora que parar de te procurar, a hora que parar de cobrar, a hora que parar de te dar feedback, cara, desconfia. Começou a justificar e ninguém tá falando nada sobre justificativa. Exatamente. Se não estão, né? Se a gente não tá ali em cima, desconfia que tem alguma coisa de errado, porque a nossa energia, a gente dá desafios, a gente bota as coisas na mão de vocês quando a gente sabe que vocês podem, quando vocês... eu não falo nem prontos, né? Porque eu acho que a gente nunca tá pronto 100%. Mas quando a gente sente que, cara, tá na hora, vai lá, sabe? Faz isso, se testa, que tem esse outro caminho aqui pra você consegue subir mais um degrauzinho. E é muito, muito gostoso ver isso, né, Gê? Eu falava isso com ela no início, porque eu vi essa trajetória com ela, né? Eu vivi essa trajetória com ela e com outros recreadores também, porque antes da Ju assumir essa função e todo o resto era meu, né? E eu falava com ela, Ju, você vai ver, a nossa realização passa a ser a realização do outro. Então, quando a gente vê vocês desenvolvendo, vocês aprendendo, trazendo esses relatos, cara, eu arrepio, a gente emociona, porque a gente vê que a gente se tornou uma ponte, sabe? A gente se torna só um fatorzinho ali, um auxílio, um empurrão de às vezes falar, vai sim, tô precisando muito, é você. Mas que vocês voltam e tipo, obrigada. Você respondeu a mensagem. Você não sai daqui sem resposta, tá? Mas muito bom. Aline, eu queria que você compartilhasse isso, porque teve um dia que a gente tava no Espaço Kids, lá no Mr. Tugas. Sim, lembro. E a gente conversou um pouquinho sobre isso. E você me trouxe um relato da sua mudança de perspectiva, também dentro da sua própria profissão. Né? Eu lembro que você trouxe uma análise, 2 análises eu acho que você fez, me corrija se eu estiver errada, tá? Uma foi do seu olhar para os eventos, que mudou, você até comentou que eu acho que você começou a assistir vídeo dos bastidores, de como que as coisas são montadas, a gente conversou sobre isso. E sobre também a parte interna dos hospitais, gestão, sobre esse outro movimento que existe dentro da área da saúde. E aí eu queria que você compartilhasse, né? O que o clube contribuiu para essa mudança de olhar? O que te atiçou? O que te... Então, tudo começou numa disciplina que eu não queria fazer. E tá sendo o terror do meu período. Mas graças... Assim, quando eu já tô num lugar
já tô aqui. Eu não vou perder meu tempo sem extrair alguma coisa que eu possa levar pra minha vida. Certíssima. Em todos os lugares nós temos aprendizado. Então, tipo assim, já tô aqui, vou passar 2, 3 horas aqui dentro, alguma coisa eu tenho que tirar daqui. E a disciplina era de administração e gestão de empresas. E toda hora eu ficava linkando, tipo assim, tá, eu não tenho empresa, eu não tenho nada, eu não quero abrir uma, mas eu tô em uma. Então, eu consigo, pelo menos, associar e conseguir prestar atenção partindo disso. Então, comecei a relacionar os temas que acabavam sendo falados dentro de sala. Eu não colocava muito pra frente, eu não era muito ativa nessa aula, mas era o jeito que eu encontrei para poder prestar atenção. E, de fato, muita coisa ali eu relacionava com o clube. E, a partir dessa questão de relacionar essa disciplina com o clube, eu comecei a perceber como que eu estava levando as coisas do clube para a minha vida como acadêmica, sem perceber, sabe? É muito automático, a gente pega muito no time das coisas, porque o clube, além de ensinar toda essa questão da criança, de como se soltar com a criança e tudo mais, a gente tem uma habilidade também de relação profissional com a pessoa que a gente está trabalhando, seja dentro do clube ou seja no espaço que a gente está. Então, a partir daquilo dali, eu comecei a ver, peraí, agora eu sei que eu tô aqui na faculdade, estou tendo as minhas aulas, estou tendo as minhas disciplinas, mas eu também preciso ter uma postura profissional aqui dentro, sabe? Não é bagunça. Então, o clube traz muito isso, sabe? Vocês trazem isso perfeitamente desde o primeiro dia do processo seletivo, sobre ter uma postura profissional dentro do clube. Não é porque é maior parte do nosso turno a gente está ali se divertindo com as crianças que a gente não está fazendo algo que seja sério. E é sério. Então, eu levei muito isso para mim, sabe? Essa questão dessa postura profissional, de como eu vou conversar, seja meu amigo ou não, ou seja alguma pessoa superior a mim ali dentro das aulas práticas que a gente tem. Então, isso foi a principal coisa assim, que eu consegui extrair do clube, que abriu os meus olhos e que faz diferença. Porque eu confundia muito, né? O brincar com esse olhar 360 também, que a Juliana fala muito com a gente. Então, é uma postura profissional que se torna necessário ali, sabe? Nossa, lindo. Lindo, e eu fiquei te ouvindo e associando muito ao episódio antes, que eu conversei com o Berg, né? E a gente falou um pouco sobre essa questão de profissionalismo, né? A Lari estava nos bastidores, porque a minha construção com ele também foi nessa base, né? Quando eu era estagiário. E eu tenho muito isso em mim, eu não sei exatamente porquê e tudo, assim, dessa questão do profissionalismo. Talvez seja porque fui colocada para trabalhar com 15 anos e isso, né, instintivamente, ali observando, já foi nascendo em mim. Mas eu paro para pensar, eu acho importante a gente deixar registrado, porque o profissionalismo é independente de onde nós estamos e o que nós estamos fazendo, né? Cara, é um freela, mas o cara do seu lado, daqui a pouco ele pode ser seu parceiro de trabalho, ele pode ser seu chefe, vice-versa, sabe? Que foi muito a minha história com o Berg, ele foi meu gerente. E hoje em dia a gente é parceiro, eu abro portas para ele também. E eu paro para pensar, eu sou uma pessoa muito crítica em relação a isso. E às vezes, por exemplo, provavelmente vocês também, tá? Eu lembro de pessoas, às vezes, sei lá, do meu ensino médio, do início da faculdade, que não tinha esse perfil profissional ou que não passava esse profissionalismo. E aí eu vejo a pessoa atuando hoje, eu posso estar muito errada, tá, gente? Às vezes a pessoa se formou e ela é uma ótima profissional e tudo mais. Mas eu tenho, entre aspas, um preconceito, porque, pô, a pessoa, ela não era comprometida no trabalho, ela não era comprometida em tal coisa, ela era de tal jeito, desleixada, colou pra caramba. Será mesmo que é um bom profissional, sabe? Então, assim, essa imagem, essa postura, ela é construída em nós desde muito antes, às vezes até da gente entrar na faculdade, né? Mas o período ali da faculdade, eu tinha alguns professores que falavam muito isso, cara. É o período que vocês já estão formando o seu profissionalismo. Não é quando você pega o diploma que você se torna um profissional, né? Porque tem muitos que têm diploma, mas que não têm o profissionalismo. Então, é algo que a gente exige muito dentro do clube, né, Ju? Inclusive, o meu profissionalismo foi criado aqui. É algo assim que vem mesmo e que eu sinto que o mercado
pede também, sabe? E é nos pequenos atos, é no atendimento, é na postura, é na atenção, é no jeito que a gente brinca com a criança. Você sabe, os feedbacks que a gente mais recebe é: nossa, vocês brincam. Uai, gente, mas a gente não foi contratado pra brincar? Nossa, vocês sorriem. Vocês Nossa, você deu atenção pra minha filha. Ela não saiu do espaço, mas, tipo, esse é o objetivo. Exato, eu fui paga para isso. Então, se a gente tá recebendo isso como feedback positivo, significa que, infelizmente, tem pessoas que são pagas para isso e que não entregam esse mínimo, né? Então, assim, muito bom te ouvir. Ouvir vocês me dá um quentinho no coração, porque a gente fala muito de cultura, né? E vocês falando... eu não passei roteiro pra vocês, né? Então, assim, vocês estão falando por vocês e vocês estão aqui porque são conversas que a gente já teve nos bastidores também. Dá pra sentir que vocês têm essa nossa essência, que vocês têm essa nossa cultura. E, assim, eu fico muito feliz e muito tranquila quando a nossa equipe tá em campo por causa disso. Porque eu sei que vocês estão levando pros nossos clientes aquilo que a gente idealizou, que a gente trabalha todo dia, que a gente busca constantemente. Mas que o retorno não é só pra nós. O retorno não é só pro clube, o retorno não é só pra Juliana quanto recreadora, não é só pra mim. O retorno é pra vocês mesmos. O retorno é pra vida de vocês, pra esse desenvolvimento, como o Léo falou, cara, depois que você aprende, não tem como desaprender mais, independente de onde vocês estiverem. Vocês vão estar sendo boas pessoas e bons profissionais. Ai, que lindo! Bom, a gente vai ter que caminhar pro fim agora. Mas, assim, é um fim que ainda tem muitas coisas por aí, tá? Calma. Peraí que eu me perdi aqui. Pergunta pra todos agora. Por que Clube da Tia Lu? Papum, bate bola, assim, aquelas perguntas rápidas. Vai. Crescimento. Vai, papum. Desenvolvimento. Oportunidade. Ui. Eu não sou bom com isso, não. Tinha que ser o menino da mesa, tá vendo? Tinha que ser. Eu só consigo pensar uma coisa de cada vez. Calma aí, tô fechando a caixinha aqui. Tô abrindo a caixinha das perguntas rápidas aqui. Ai, meu Deus do céu. Tudo bem, Léo. Eu vou te perdoar, tá? Tá bem. Eu vou responder pra você. Amor. Vamos continuar aqui. Essa é boa, hein? Eu quero saber de curiosidade mesmo, porque eu quero saber o que tá na cabeça de vocês, tá? O que vocês esperam para os próximos 5 anos do clube? Lari, me dá essa aguinha aí um pouquinho. Eu vou viajar um pouquinho. Não vai, não. Agora eu quero você responder. Você não respondeu anterior. Achei que ele ia viajar. Não vai? Não, é porque, tipo assim, o que eu imagino agora, vendo o que a empresa tá tomando e tal, tô falando do rumo da empresa daqui pra frente, não é isso, né? Que, tipo assim, vai cada vez mais criar um ecossistema em que, tipo assim, depende... Tipo assim, as coisas vão deixar de depender de outras pessoas, vão começar a depender do clube. Exemplo, hoje a gente, por exemplo, brinquedo e tudo mais, se importa de fora. Daqui a pouco não vai ser mais viável. Começar a ter uma produção de brinquedo, de repente. Eu tenho um braço de alguma coisa que eu preciso de outras pessoas para fazer. Até quando isso vai ser de outras pessoas? Eu acredito que cada vez mais essas redondezas, vamos colocar assim, coisas que você precisa que são externas, vão começar a serem ter agregadas. O seu nome ali, entendeu? E eu acho que esse é o tipo de crescimento que a empresa vai ter daqui para frente. Interessante. Vai, próximo. Eu espero... Hoje em dia o clube, ele já tá no caminho para se tornar referência, sabe? Por exemplo, preciso de recreador. Bum, Clube da Tia Lu. Preciso de recreadores pro meu... como é que fala? Ação. Pra minha ação aqui no shopping. Bum, Clube da Tia Lu. Sabe? Então, eu espero que o clube se torne, que seja visto dessa forma. Deixa eu compartilhar uma coisa. Você tem mais alguma coisa pra falar? Não, pode falar qualquer coisa. Não sei se a gente vai lembrar, no antigo escritório, uma vez eu falei assim, no Instagram. Meu sonho, a gente tinha os 2 primeiros espaços. Meu sonho vai ser realizado, a gente vai ter, né, ganhar. A gente zerou a vida, acho que foi isso que eu falei. Zerou a vida quando as pessoas escolherem
o estabelecimento porque tem clube da Tia Lu. O que acontece hoje em dia? Ó, até arrepio. Isso acontece. Até arrepio. E aí eu demorei um tempo, inclusive, pra assimilar isso. A equipe assimilou mais rápido do que eu, tá? Que foi uma fase que eu já tinha afastado ali da operação e tudo. E aí, tipo assim, todo mundo chegando, Luana, a galera tá indo lá porque tem clube. Luana, escutei isso, Luana, escutei aquilo. Até que um dia, não sei exatamente em qual feedback, a gente pegou e a pessoa falando lá. Não, eu só vou agora aonde tem clube da Tia Lu. Então, assim, não é mais. Eu vou aonde tem espaço kids. Não basta ter espaço kids, tem que ter o clube, assim. Então, a gente zerou a vida 2 vezes, né? Uhum. Vamos continuar zerando. E são muitos feedbacks sobre isso que a gente mesmo recebe no espaço. Mãe falando que só vai no restaurante porque lá tem clube. Então a gente também presencia isso, sabe? E isso é bom, passado pra gente, é loucura. É gostosinho, mas é muito né? bom, é. Dá um friozinho na barriga, Sim. né? Porque traz responsabilidade, né? Muito bom. Próximos 5 anos. Bom, eu penso exatamente nisso que vocês falaram, porque eu vou dar uma volta para poder chegar onde eu quero chegar. Vai. Eu acredito muito que não tem coisa melhor de quando uma família sai e poder sair com a sua criança, poder sair com o seu filho, enfim. E saber que eles estão aproveitando enquanto o familiar também está aproveitando. Eu acho que isso é sinônimo de conforto, de diversão para ambas as partes. Então, isso já é um ponto muito positivo, né? Que onde tem clube da Tia Lu, tem diversão para as crianças e tem conforto, tem lazer para os responsáveis dessas crianças. Então, eu acho que é um dos objetivos mais lindos assim que tem dentro da empresa. E eu vejo muito daqui, assim, né, no pouco tempo que eu tô e de uma forma bem leiga, eu vejo muito saindo daqui, sabe? Indo para além de Juiz de Fora, para além da cidade. Não só como formação, mas como, de fato, uma referência. Por que continuar só aqui? Por que não sair daqui também, sabe? Porque hoje em dia o que mais tem são, de fato, crianças e famílias e pessoas querendo sair, pessoas querendo ter o seu momento de lazer. E a criança não é um problema para essa família, sabe? Pais sabem disso. Então, eu vejo muito vocês saindo e torço para que isso aconteça também. Que vocês não fiquem só aqui. Juiz de Fora tem sim o seu campo, tem sim o seu lugar, mas eu acredito muito em novas oportunidades, em novos lugares, conseguir chegar para além, sabe? Eu vejo muito isso. Vocês estão me deixando numa enrascada. Inclusive, eu já fiz essa proposta para ela, né? Quero abrir uma unidade lá em Cabo Frio. Inclusive, eu tenho certeza. Eu vou. Eu tenho certeza que em 5 até menos anos que o clube ainda vai ter um espaço de recreação só dele, que não seja dentro de restaurante, sabe? Em shopping. Não me olhem com essa cara, não, tá? Seria incrível. Aqui, vamos, Juliana, vamos, que a gente tem que terminar. Eu não sei, Vocês me deixaram numa enrascada aqui, mas eu arrepiei todinha, hein? Eu não sei, eu acho que eu já vi tantas conquistas, né? Tantos sonhos que a gente falou que o escritório foi uma. Por mais a gente que tenha comemora sido, as pequenas coisas. Por mais que tenha sido através de coisas difíceis, né? Mas eu vi muitas conquistas. E tudo que eles falaram são coisas que eu almejo também, sabe? Eu acredito que nós formamos pessoas, né? E eu acredito que a gente vai crescer muito ainda também. Eu vejo muito a gente fora, não é à toa que eu já fiz a proposta. Eu vejo muita gente produzindo os nossos próprios materiais. E eu vejo muita gente sendo, por exemplo, dono do Espaço Kids do Jardim Norte, do Independência, está por toda Juiz de Fora. E eu já sei que nós já somos uma referência, isso não tenho dúvidas. O que eu almejo é que a gente consiga expandir isso, porque eu acredito que expandindo isso, a gente chega lá no Rio, a gente chega lá nos shoppings e em todos os lugares. Ai. Vambora? Vamos todo mundo? Vamos? Vocês foram comigo, eu vou, Falar bora. Estamos aqui pra isso. Bora, né? Bora que no caminho eu te explico. A gente faz isso às vezes, né? Prolabore da unidade de Cabo Frio vai ser
após as 3 da tarde, o turno é na praia. Tá bom. Vai ser E massa. vamos lá, a gente já extrapolou o tempo, mas ó, esse episódio vai ser longo mesmo, tá? Não briguem comigo aí não, que tamo chegando lá. Vocês têm uma mensagem que vocês gostariam de ouvir de vocês mesmos daqui a 10 anos? Quando a gente tiver... Vai. Nossa, minha filha. Vai, Aline. Com base em tudo que eu... Tipo assim, você assistindo esse episódio daqui a 10 anos, talvez uma criança do lado ou não sei quantos anos você tem. Com 4, se Deus quiser. Mas assim, 4, se Deus quiser. 4 crianças. 4 pra cada um. crianças. 10 anos? Não, Então calma lá, já pode tio. começar. Não, né? daqui a 10 anos, não sei, mano. Não, mas tudo bem, eu isso entendi. Mas daqui a 10 anos, você sentadinha lá, deixa eu assistir aquele papo que a gente teve lá. Que mensagem que você quer ouvir? De mim mesmo, né? Tá. Que bom que eu fui sem vergonha o suficiente pra conseguir me soltar de fato e permitir viver tudo isso. Porque no fundo eu já sabia que eu queria viver, no fundo eu já sabia que eu queria tirar esse tanto de coisa que estava aqui preso, de querer brincar, de querer poder conversar com pessoas diferentes, fazer uma coisa diferente. E que bom que eu consegui fazer isso, que bom que tá dando certo, que bom que eu tô conseguindo entregar as coisas da forma que eu gosto de entregar, com cuidado, com atenção, com responsabilidade, com tudo. E que bom que eu consegui não me apegar em outras coisas que estavam me prendendo e que bom que eu consegui fazer tudo isso. Ai, que linda! Ju, vai deixar uma mensagem pra você? Eu? Cara, não sei. Eu diria pro meu eu do futuro. Pro seu eu daqui 10 anos. Eu sei que doeu. Eu sei que deixei muitas coisas pra você aí. Cara, não sei, eu sei que foi difícil, a caminhada é longa, teve choro, teve lágrima, mas você chegou talvez aonde você pensa, aonde você almeja, e é isso. E você tem tentado ser 1% melhor todos os dias. Pegou. Fortíssimo. Vai? Tá. Que bom que você se permitiu viver, você se permitiu se quebrar de toda a timidez que você cresceu tendo por dentro de você. Espero que você esteja onde você sempre desejou. E é isso. Vai, Leléo. Então, eu espero, né? No caso, hoje eu tenho tomado muitas decisões importantes para minha vida. Acredito que são as melhores decisões que eu posso tomar. Eu penso muito nelas, eu tenho muito carinho na hora de ver o que eu quero fazer, como eu quero fazer, se eu estou fazendo bem, se eu não estou, eu me julgo muito, sou um pouco crítico. Então, eu espero que daqui a 10 anos eu tenha certeza que valeu a pena eu ter tomado essas decisões que eu tomo hoje em dia, que eu tenha chegado onde eu queria chegar, que eu possa olhar para trás e ver que nada disso foi à toa e que realmente tudo tinha um propósito e é isso. E sempre vale. Sempre vale a pena, porque se não é o caminho, pelo menos a gente aprendeu o que não era pra fazer. Com certeza. E a gente tem a chance de fazer de novo. Cara, eu sabia que esse momento ia ser muito especial com vocês. Ainda bem que você veio, eu disse. Eu Por avisei. livre, espontânea pressão. Eu avisei. Eu falei assim, se você não for, eu acho que você vai se Só arrepender você não depois vai. desse dia, só você não vai. É muito emocionante pra mim, de verdade, ouvir vocês falando e ter esse reforço. Eu arrepio todas as vezes que vocês falam. E me dá um alívio no coração de saber que a gente tá conseguindo. Pra Luana, de 5 anos atrás, eu digo parabéns. A sua ousadia valeu a pena. Você não sabia o que você queria com isso, mas você sabia que tinha alguma coisa nessa marca. E tem. Né? Não uma coisa, mas muitas coisas. E para daqui a 10 anos, eu digo de novo, parabéns. Parabéns por não desistir, parabéns por continuar.
E obrigada. Obrigada a todos vocês. Gratidão por estarem aqui com a gente, por fazerem isso diariamente com a gente. E a gente se encontra daqui a 10 anos. Não sei aonde, se vai ser em Cabo Frio, se vai ser em Maldivas. Você perguntou daqui 5, daqui 10 é mais longe, assim, entendeu? Não importa aonde, saibam que vocês fazem parte da nossa história e que eu vou levar vocês para onde eu for. E vocês vão levar o clube para onde ele for. Gente, foi lindo, mas é aniversário, né? Recreador gosta de... Parabéns, bolo, bola. Eu trouxe bola e esqueci de encher, tá? Mas tudo bem, mas vai ter bolo. Mas antes da gente fazer o nosso furduncinho, que todo mundo veio só por isso, né? Eles se comportaram muito bem, inclusive, tá? Tava preparada. Tá. Mas vocês já estão todo mundo muito tímido, né? Mas faz parte. É um primeiro. É igual a primeira ida no espaço, Nossa, né? Sim. Nossa, o primeiro podcast a gente nunca esquece. Esses dias minha mãe achou a minha primeira foto quando eu tava indo no espaço, eu lanchando na chimarrão. Tava lá comendo pastelzinho, aí eu tirei uma fotinha e mandou. Tô comendo pastel, aí ela me mostrou e nossa. Gente, guardem essas fotos, tá? Guardem, porque hoje em dia eu tenho foto bem novinha como recreadora, a Lari até viu algumas esses dias de colônias de férias, assim, sei lá, 2016, 17, até antes disso. E é gostoso demais depois. E depois a gente fica caçando material pra fazer registro, né? Igual tem foto do meu quarto, de quando o clube começou e tudo. Então, assim, guardem a foto, tirem foto com os colegas e guardem mesmo, porque depois é muito, 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 muito bom a gente reviver isso. Antes dos nossos parabéns, eu quero fazer um agradecimento também a algumas pessoas, né, que passaram e estão ainda com a gente nessa trajetória. Esses 5 anos tem muitas coisas, né, Ju? Boa parte você viveu com a gente aí, mais da metade. E são pessoas, assim, muito importantes na minha vida também, né? Então, tudo nasceu dentro do meu quarto. Então, assim, meus pais, né? Minha mãe, coitada, pirava com a minha bagunça, porque vocês sabem como que é estoque lá do escritório, aquilo não se arruma nunca. Por mais que tenha lugar, parece que tá sempre bagunçado. E quando a gente põe isso ainda dentro de um quarto, né? Com uma cama que eu tinha que sobreviver lá. Então, eu tenho agradecimentos, né? Aos meus pais, e eu vou olhar pra câmera porque eu quero que eles sintam que eu estou olhando pra eles. Mesmo às vezes eles não entendendo, né, o que a Luana tá fazendo. A menina tá formando em engenharia, o que essa menina tá fazendo com uma empresa de recreação, meu Deus. Uma ideia maluca, mas assim, do jeito deles, eles sempre me apoiaram muito. E até hoje, né, Ju? Inclusive, ó. Coraçãozinho pra eles. Seu Zé e Dona Maria, tô com saudades. Eles sempre estão com a gente. Enfim, é o nosso suporte pra tudo. Os meus irmãos também, gente, eles estão sempre comigo, assim. Tudo que eu preciso de socorro é pra onde eu corro. Eu quero deixar registrado para elas assistirem. Agradecimento também às minhas sobrinhas, porque a nossa essência é ser tia. E o clube nasceu junto com a Elisa. Então, o clube esse ano faz 5 anos. E a Elisa também. E aí, elas eu não sou mãe ainda, né? Então, assim, elas me dão a energia, elas me mostram qual que é o caminho, elas me inspiram mesmo, essa essência, né, de trazer essa alegria para todas as crianças que a gente né, levam enfim, elas são minhas tudinhas aí. E também as minhas tias, que também me ensinaram a ser tias. Muita coisa dessa base que eu trago para vocês, da nossa metodologia, dessa nossa essência, eu vivi com elas. Então, eu tive tias que levavam a gente pro Parque da Lajinha, que levavam a gente para brincar na rua, que levavam a gente pra roça. E que hoje elas também estão ensinando isso para vocês. Vocês têm a oportunidade de viver isso na fonte, né? Tia Rô e tia Rose estão com vocês, então também abracem isso, porque elas sempre criaram momentos muito legais
pra gente e as outras tias também que não trabalham. Então, quero deixar esse registro, assim, pra minha família como um todo, esse agradecimento a todos que trabalham comigo, porque também acreditam, né, no projeto. Então, tem as primas também que estão com a gente. Então, esse apoio, eu sempre falei com a Ju, falei, cara, não tem jeito, o apoio da família sempre foi muito importante pra gente. Tanto é que ela também trouxe parte da família dela pra gente. Porque no socorro, no BO, é pra eles que a gente corre, é eles que socorrem a gente. E é um produto, né, um serviço que é pra família. Então, por mais que as nossas relações são profissionais, essa essência, esse coraçãozinho quente de saber que a gente tá num lugar gostoso, acolhedor, a gente não pode perder e não vai perder nunca. E agradecimento também às marcas que nos auxiliam aí durante essa jornada. A Deweiser com sistema comercial, né, toda a assessoria aí, auxiliou muito no nosso crescimento nos últimos anos. A Berg com os brinquedos estiveram aqui presentes também com a gente em episódios. Muitíssimo obrigada. Tem brinquedos com a nossa marca que vai ter link de compra aí também pra galera. Já soltamos esse spoiler antes. Vanessa com o nosso jurídico também sempre socorrendo. Sabrina passou e ajudou muita gente nessa formação do RH. Galera da contabilidade. Gente, tem uma base por trás que quando eu parei para escrever eu falo, eu não vou lembrar de todo mundo. Porque esses são os que eu tô lembrando de recente. Mas assim, desde o momento zero, eu sempre pedi socorro a amigo. Eu sempre fui atrás e pedi ajuda e me orienta como é que faz. E todos vocês fazem muita parte dessa história mesmo, meu muitíssimo obrigado. E a cada um da nossa equipe, que hoje foi muito bem representado por essa mesa de peso. Eu sabia que a gente estava fazendo uma boa escolha, mas cada rostinho fica estampado no nosso escritório, não é à toa, porque todos os dias a gente olha e a gente trabalha pensando no que a gente vai fazer de melhor para vocês, no que a gente vai construir, no que a gente vai compartilhar, né, de ensinamentos. E claro, a todas as famílias que confiam os seus bens maiores nas nossas mãos, né? Que são as crianças. Então a gente carrega muita responsabilidade e muita gratidão também por essa confiança. E claro, também aos nossos atuais clientes de Espaços Kids. Então eu quero aqui citar o Assunta, eu quero citar o Mr. Tugas, a Vaporeto, a Chimarrão, o Lourdes Square, o El Toro. Visitem todos. A semana tem 7 dias, nós temos 6 espaços, né? Dá para ir um a cada dia. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então visitem, aproveitem. E gratidão também por confiarem no nosso trabalho e fazer essa jornada aí com a gente desde o inicinho. Então, se eu esqueci de alguém, sinta-se agradecido também, porque eu quero falar o nome de todo mundo, mas não tem como. Se pudesse, é que eu falava o nome dos 40 recreadores, mas não dá. A gente precisa agora cantar parabéns pra gente finalizar. Pega os chapéuzinhos, Larissa, que eu já volto com a surpresa. Atrás de você. Ah, não. Eu vou pegar aqui também. É importante. Eu deixei. Me dá o meu aqui, que eu vou voltar já. Ai, gente, esqueci de você pegar o negócio pra mim nos Ô, bastidores. Léo, Mas a gente vai pega cantar pra sem mim, isso. Tem aniversário? Tem? Ai, meu Deus, eu vou comer bolo! E claro, bolo tem contagem Regressiva. com Parabéns animado. parabéns animado e no final vai ter grito de guerra, fechado? Perfeito. Posso contar com vocês? Com Quem vai certeza. puxar é a tia Lu, que tá enferrujada? A tia- Hoje sou eu. Momentos de tensão, mas eu quero todo mundo comigo, porque todo mundo sabe como é que puxa. Tá tranquilo aí? Podemos fazer pra fechar? De boas? Então vamos comigo, hein, galera? Eu quero animação no talo, porque isso vai ficar gravado. Então a gente tem que deixar registrado. Fechado? Fechado! Então vamos! 5, 4, 3, 2, 1! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Clube da Tia Lu! E pro Clube da Tia Lu é tudo ou nada? Tudo! Então começa!
galera. Bora pros próximos 5. Gratidão por tudo. Que vem os próximos 5, os próximos 10, os próximos 20. E quem sabe até uma segunda temporada, porque eu amei fazer esse projeto. Um beijo, obrigada